Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou tendo o prazer de trazer uma referência da política de Alagoas, a vereadora de Maceió, Silvânia Barbosa, vem aqui falar um pouco da sua atuação, uma vereadora muito presente, principalmente para as mulheres. Vereadora, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. Primeiro vamos brindar a sua chegada, brindar aqui em nome de todo o povo de Maceió. Quero dizer que a senhora fique muito à vontade, temos muito que conversar nesse trabalho que a senhora faz na casa de Mário Guimarães. E a primeira pergunta já, quem é Silvânia Batinga de Oliveira Barbosa? Seja muito bem-vinda, vereadora. Boa tarde, né? Eu que agradeço esse convite e é com imensa satisfação que eu venho para falar um pouquinho, né, do meu trabalho, da pessoa que eu sou, que muitas vezes as pessoas nem imaginam de que profissão, de onde nós viemos, o que nos levou a chegar e estar hoje como política. E eu só tenho que agradecer por ter cedido esse espaço aqui para que eu possa falar um pouquinho da vereadora Silvânia Barbosa. E aí, claro, não vou falar ainda da vereadora política, né, que já está aí no seu 4º mandato, mas logo no começo, né, da sua vida profissional, já foi direto para o campo do direito. Para quem não sabe, a vereadora Silvânia Barbosa é uma advogada e resolveu militar para o lado político, ou também na política procura ser uma advogada para poder, né, apaziguar muitas vezes as emoções. Às vezes a gente faz os nossos planos e nem sempre é como a gente quer realizar. Né? Realmente a minha primeira formação foi como professora e depois eu fui para o direito achando que eu ia ser uma advogada, uma delegada, enfim. E assim que eu terminei a faculdade, enveredei logo para o caminho da política. Né? A gente não deixa de ser um pouquinho de tudo. Psicólogo, político, enfim. E hoje eu me encontro, né? Não exerci a profissão que eu me formei, mas eu exerci muito maior, que foi cuidar do meu próximo. É interessante que a senhora fala em cuidar do próximo. Há 16 anos você resolveu se aprofundar mais nesse tema de cuidar do próximo. Eu queria que a senhora dividisse com a gente, vereadora eleita Silvânia Barbosa, pelo PRTB, o primeiro mandato, foi isso já? Isso. Eleita pelo PRTB e aí vai para o primeiro dia de trabalho. Fala pra gente, sai de um mundo, no caso do jurídico, né, advogada, e vai exatamente para casa que vai cuidar da sociedade maceiense e, por que não, também alagoana, porque todos conhecem esse trabalho. É uma pergunta que eu sempre faço aos colegas que chegam lá de primeiro mandato. E eu sempre digo, é totalmente diferente do que vocês imaginam, né? Então a gente se depara com uma realidade que a gente acha que chega na política, a gente vai conseguir resolver tudo, a gente vai conseguir concretizar os nossos sonhos, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, né? Mas a gente se depara no meu primeiro mandato, eu já fui como primeira secretária, né? Participei de uma eleição da mesa diretora, eu era a primeira secretária responsável pela questão dos servidores da casa, enfim, eu me encontrei com um mundo novo. Né? Mas não tão diferente, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com gente. E isso, para mim, é o meu marco, é o que eu gosto de fazer, eu amo trabalhar com pessoas. Então, não senti tanta dificuldade. Mas eu me deparei com uma realidade que eu achava que era tão fácil, não é que dependia só de mim, não depende só de mim. Talvez a experiência que eu sempre tive, eu sempre trabalhei com comunidade, eu sempre gostei de me envolver. Eu tenho um dilema que eu digo que quem não gosta de gente, de pessoas, não entra na política. Verdade. Né? Esse é o grande diferencial. Mas aí, realmente, tive uns momentos meio tristes, que a gente se depara achando que era uma coisa e foi outra. Que coisa? Eu vou mudar o mundo. E a gente não muda. Mas só a certeza de você saber que você pode fazer a diferença, que você pode ser diferente, isso era mais gratificante ainda. E é o que eu tento fazer meu dia a dia. Graças a Deus estou no meu 4º mandato, não foi diferente do que eu imaginava, mas hoje com mais maturidade do que quando eu entrei, né, ao primeiro mandato, com mais experiência, sabendo ouvir mais, porque às vezes a gente acha, eu quero, eu vou, e não é tanto assim. Né? O tempo, a maturidade vai fazendo a gente pensar mais antes de falar, antes de agir, e eu tenho certeza que hoje eu sou
uma fase melhor do que no meu primeiro mandato. Como tudo na vida, vereadora, é a maturidade, né? A gente entra, como a senhora mesmo falou, e foi muito feliz, com aquele oxigênio, querendo mudar, né, a vida, né, fazer com que as coisas cheguem a cada cidadão, quem tem compromisso, né, com cada cidadão, obviamente, e isso a senhora hoje mais experiente, mais calma, mas além de tudo isso que a senhora passa para a gente, é algo também muito difícil quando você assumiu, que era exatamente a mulher inserida na política, um ambiente extremamente masculinizado, não é isso? E que eu acredito que deve ter sido bastante difícil também, hein, vereadora? Isso mesmo, eu sempre falo, a gente sente hoje a participação feminina ainda ser um número muito pequeno, né? Mas eu sempre digo que a mulher ela não precisa entrar na política só para ser mais uma. Verdade. Ela precisa ocupar o espaço dela, capacidade, competência ela tem, esse compromisso. Eu digo, a mulher que pensar em entrar na política, entre e saiba, tenha certeza que você é capaz, que você pode fazer a diferença. A participação feminina, ela hoje, ela é essencial em todas as discussões. Né? Temos um número de 4 vereadoras, a gente já teve até um número maior, mas eu sempre digo assim, se eu cheguei até aqui, você também consegue, você chega, né? E não ser uma pessoa só referendada, é fulana de tal, através de alguém, através de uma primeira pessoa, você sempre ser a segunda. Não, seja mulher, seja política, seja diferença e faça a diferença. Muito bem. Uma das coisas que a gente vai até se aprofundar agora no segundo bloco são exatamente as suas ações, aquelas que já foram aprovadas e hoje já se tornam leis. Vem muita coisa bacana que nem eu sabia, viu, vereador? Eu confesso a você. Mas uma das coisas que eu gostaria que você explicasse para a gente, que já é até uma tendência do PRTB, como eu falei quase agora, né, da ética na política, de cuidar do bem-estar social. E isso a senhora vem fazendo muito bem. Alguns vereadores se preocupam com aquele cano, aquele esgoto, aquela grota, não sei o que, e você vai se preocupar com o humano, né? Tanto é que daqui a pouco eu vou mostrar algumas ações que, se você procurar alguma coisa da vereadora Silvana Barbosa que trate, né, somente das coisas, porque também tem, né, das ruas, né, não é tão assim. Então, assim, de que vem essa expertise de ver no próximo a necessidade e contagiar a família dele também? Eu acho que a gente hoje está como política, eu encaro isso como uma missão, né? Não adianta você entrar na política por entrar. O que eu acabei de falar, a gente tem que gostar do povo, a gente tem que ter contato do povo, a gente tem que ter aquele aconchego, aquele momento que você abraça. Por quê? Porque eles esperam algo da gente, eles precisam ser ouvidos, eles precisam muitas vezes uma mínima coisa. Às vezes eu acordo achando que a minha agenda do dia vai ser tranquila, mas todos os dias eu tenho uma coisa para resolver. Eu vou numa secretaria, vou em outra secretaria, a gente sabe que as pessoas têm que saber melhor o papel do vereador. Verdade. Qual é esse papel? Eu digo que o vereador, ele é o menino, ele é o bebê que nasce na política. A gente teria que primeiro passar, porque esse contato da população, dos bairros, as pessoas nos procura mais o vereador. O deputado, tudo bem, mas assim, é um buraco, é uma troca de iluminação, é a reforma de um posto de saúde de uma escola, é a falta de medicamento, enfim, eles nos procuram na esperança de que a gente possa amenizar essa dor. E a gente tem que ter esse ouvido, a gente tem que ter esse contato, a gente tem que dizer, estou aqui para ajudar. Eu posso até não resolver, mas lutar com você eu vou. E é esse o nosso papel, né? A gente saber a questão das políticas públicas, a questão da gente tentar ter um olhar diferenciado e a gente amenizar um pouco. Às vezes a gente nem resolve, né? Mas só de você dizer, falar, eu estou aqui junto, pegue na minha mão que eu vou com você, é o que faz a diferença na política. O interessante saber que a senhora passa para a gente, que eu acho magnífico esse bate-papo nosso, porque a gente externa talvez um sentimento, não, é vereadora, não, só cuida da cidade, e não é bem assim. Né? Um dos segmentos, eu pesquisando também o seu trabalho, até para poder conversar com a senhora, é o público LGBT, no qual a senhora também colocou a mão em cima e o tem como sendo a verdadeira protetora. Né? Como é que isso surgiu? De que forma a senhora enxergou também nesse pessoal, né, que merece todo o respeito de todos nós, somos todos humanos, e ali está a vereadora também, Silvana Barbosa, ofertando sua afetuosidade, o seu carinho, para que as políticas públicas também cheguem, né, vereadora, a esse povo. A gente está atravessando um momento na política e eu tenho sempre esse cuidado.
Nós, como gestor, nós não deixamos de ser um gestor, né? A gente representa uma população, a gente tem uma procuração para que a gente represente essas pessoas que acreditaram na gente e que disse, não, eu vou dar o meu voto porque eu acredito no trabalho sério dela. Então, eu acho que a falta de respeito em vários assuntos discutidos, um deles é essa questão do LGBT, eu acho que o político ele tem a obrigação de respeitar seu próximo. Não é tratar a coisa com seriedade, com respeito. Eu já participei de alguns movimentos, de ouvir, de ver a necessidade. E a gente sabe as dificuldades, o preconceito ainda que eles enfrentam. E a gente está ali para fazer políticas públicas para eles, sim. Eles são cidadãos que pagam seus impostos, que merecem o nosso respeito, como a gente também tem que respeitar e ter o cuidado do que a gente fala. Eu não costumo brincar, participar de piadinhas, eu fico muito triste quando eu vejo um político, um parlamentar, ele incentivar o preconceito, ele incentivar a violência, ele incentivar... Às vezes diz assim, eu não devo nada a ninguém, deve sim. Nós devemos sim respeito, satisfação do meu mandato, do que eu estou fazendo, do que eu abraço, porque eu tenho certeza que a gente ainda encontra alguns eleitores que, quando ele vai escolher o político que ele vai votar, ele pesquisa a vida dele, quais são as bandeiras que ele defende, eu não tenho essa discriminação de forma alguma, ao contrário, eu tenho que chegar mais próximo, seja de qualquer bandeira que seja. Quando a gente tem a noção e a responsabilidade de saber que todos merecem nosso respeito, com certeza a gente se envolve nesses movimentos e eles sabem que sempre que precisam, eles me procuram, quando eles têm uma pauta, eles me procuram para conversar e eu estou aqui para isso. Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho que estender minha mão e eu trago sempre o meu lema na minha vida, é aquele. Quando Maria Madalena ia ser apedrejada, que Jesus falou, pega a pedra e entrega na mão dos que estão próximos e diz, atire a primeira aquele que não tem pecado. Quem não tiver pecado, pode meter a pedrada. Todo mundo cai fora, né? Pois é. Mas o que a gente não pode fugir, e claro, e deixando o pessoal de casa com a água na boca, é aquele café da Carajás ali, ó. Vamos tomar um cafezinho rapidinho? Com certeza. Pessoal, bate-papo fantástico, você conhecendo melhor a vereadora Silvana Barbosa. A gente volta já. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa uma história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje tendo o prazer de conversar com uma mulher de 4 mandatos, sabe o que fala, dentro da política aqui da capital alagoana. Estou falando de Silvana Barbosa. Vereadora, eu queria agora no segundo bloco
Claro que se nós formos apresentar tudo que a senhora me mostrou agora no intervalo, a gente só vai sair daqui quase 6 da tarde. Hoje é domingo, o pessoal está em casa, querem ir à praia. E eu queria só alguns projetos que realmente mexem, né, com a mulher, com a criança, né, de baixa renda. Uma delas, eu até anotei aqui, é exatamente uma lei muito importante que trata exatamente do frênulo lingual, flenotomia, que é aquela pessoa de casa, aquela língua que fica presa, que a criança vai falar, não sai direito. Foi que a senhora foi provocada para que essa lei fosse realmente implantada? Como é que isso surgiu? Surgiu nas nossas andanças, né? A gente anda muito na periferia, a gente tem muito contato com a população e a gente acha que isso é algo que não existe mais, que a gente não encontra crianças com esses problemas, ao contrário. Tem muitas crianças, é como dizer assim, esse menino não fala direito, ele tem a língua presa. Ele verdade, tem, né? verdade. E é algo que não se conversa muito, é algo que... E muitas vezes, muitas mães não procuram tratamento, não sabem como lidar, não sabem aonde procurar esse tratamento. Foi onde me chamou a atenção, foi onde eu levantei essa bandeira com eles assim. É algo muito comum, não é algo que é incomum, né, como as pessoas imaginam que são. E a gente ainda tem muito, sim, muita criança que nasce, né, com esses problemas. E eu conversava com algumas mães, com crianças, eu até dei alguns nortes a elas, procurei, mostrei o caminho como elas poderiam, que tinha como resolver, né? Porque a gente sabe que a criança sofre bullying na escola, ela sofre bullying até na comunidade onde ela vive, os coleguinhas, e até em casa mesmo. Né? E é algo que a sociedade não discute muito, e que eu levei essa discussão na época que eu apresentei na Câmara. Maravilha. Então, aquela pessoa que está nos assistindo hoje, domingo, né, e que sabe a partir de agora que a vereadora Silvana Barbosa implantou e foi aprovada, já é lei, o que é que ela pode fazer com a criança? Então, a criança está em casa, mamãe, aí a linguinha presa, onde é que ela vai? Ela vai em qualquer posto de saúde? É bom que ela procure um profissional realmente experiente para isso. Hoje, os postos de saúde da gente tem profissional para indicar, às vezes é uma questão cirúrgica tão simples de se fazer que o próprio PAN Salgadinho faz, né? Então, ela procure, se elas que estão me ouvindo, procura o posto de saúde da sua comunidade, conversa com a médica pediatra de lá, pergunta a ela como se procede, aonde ela encontrar, com certeza ela vai ser bem orientada e que ela sane de vez esse problema, porque pode ser um problema pequeno para a gente, mas não é. Ele causa um dano muito grande na vida dos seus filhos. Principalmente aquilo que a senhora falou, é o bullying, né? A criança que está lá no colégio e de repente junta-se a turminha, mas ele tem aquele pequeno problema e não faz parte mais da turma, já está fora, excluído. Isso aí tem sido realmente um caso muito, muito horrível. A gente tem visto todos os dias no jornalismo esses casos, né, de bullying. Outro projeto também que eu achei muito bacana, muito interessante, é exatamente aproximar, isso é um facilitador principalmente para os pais, né, aquela criança que tem o processo físico um pouco debilitado, né, uma deficiênciazinha física, e aí a vereadora Silvana Barbosa estreita a distância entre o colégio, a escolinha dele, e a sua residência, e, claro, isso cria, né, uma mobilidade muito mais ampla para que os pais possam atender a contento a educação também do filho. Fala um pouco dessa lei para a gente, vereadora. Eu costumo falar, né, que as pessoas ainda são muito leigas em relação a leis, né, que ela tem direito, que ela pode ter esse contato, porque ela pode resolver, sanar a vida dela. Quando eu apresento um projeto na casa, eu sempre me preocupo a quem eu vou atingir, qual é o público que eu vou levar, um pouco de melhor condições de vida, melhores condições de humanização, né? Então, todo o meu projeto, ele é feito nisso. E essa parceria que a gente tem, e tem um diferencial, eu gosto de chegar ao público que eu vou oferecer, eu ter acesso a ele, para que ele passe para mim melhores informações. E eu vou deixar aqui uma curiosidade, porque quando a gente fala diretamente do projeto, eu estou explicando, eu vou fazer com que você mãe, você pai, você tio, você tia, vá pesquisar nas minhas redes sociais para você conhecer meus projetos melhor. Então vamos aproveitar, já vamos botar na tela aqui a rede social, bora? Qual é a rede social, vereadora? Meu Instagram @ é
Silvânia Barbosa. E aí você vai saber um pouco mais de tudo isso que eu estou conversando aqui com a vereadora. E aí a procura foi muito grande, vereadora, para que a senhora pudesse dar uma condição que os pais façam a matrícula do seu filho mais próximo da casa? Com certeza. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje. Essa semana eu tive até visitando ali o CAIC. O CAIC estava totalmente abandonado, né? Faz muito tempo. Então, todas aquelas crianças da região da Beira da Lagoa, da favela da Muvuca, do Sururu de Capote, todas aquelas crianças que estudavam no CAIC, elas tiveram que sair de lá e ir para o ginásio do SESI, ali no Trapiche da Barra. Tem uma dificuldade grande, porque é muito mais fácil você levar 2, 3 filhos do que você sair arrastando, às vezes, horário de 11h30, meio-dia, enfim. Mas aí eu tive uma visita com o governador. Governador, esse espaço que está aqui, está um elefante branco, vamos tentar resgatar isso aí, as crianças precisam. Foram 2 escolas que estavam fechadas, que eram de lá desse CAIC, né? E o governador bateu o martelo e essa semana eu fui fazer uma visita. Assim, tá de vento em popa e daqui a um tempo, acho que daqui a alguns meses, ele vai estar entregando aquela comunidade que vai ali, Virgem dos Pobres, toda a Beira da Lagoa, o Vergel, o Trapiche, e ele tem, a gente sabe, aquele CAIC, o espaço é espetacular, né? Vai ter de volta. E essa necessidade, gente, para quem é mãe, quem tem seus filhos, sabe qual é a dificuldade de a gente ter que levar seu filho numa escola que seja bem longe da sua residência, né? Às vezes tem mãe que tem 2, 3 filhos para sair arrastando. A gente diz às vezes assim, não, tem escola, mas aonde? Então, a gente tem que levar a escola perto da comunidade, aonde a gente possa dar uma melhor qualidade até, porque às vezes a evasão escolar acontece pela distância. Às vezes a mãe, eu não tenho com quem deixar o outro pequeno, eu não tenho como levar, enfim. Né? Então, é uma forma de que a gente possa mostrar e ajudar que a educação é tudo. Muito bom, vereadora. Eu queria agora falar um pouco de um projeto que a senhora, que hoje também já é lei, né? Está tudo aprovado, mas que muitas vezes o pessoal de casa não tem noção. Então eu queria, você jovem, assiste esse programa agora, que está reclamando aí do seu pai, da sua mãe, uma hora dessa, 9 horas, que não tem queijo, né, que o pão está um pouco duro, bota lá para prensar, que vai ficar muito bacana. Agora vocês já imaginaram uma adolescente não ter um absorvente para usar porque não tem condições financeiras? Imagine, vamos criar agora, né, esse conceito de humanidade. A vereadora Silvânia Barbosa transformou em lei você, jovem, né, que não tem condições de comprar o absorvente, que vai para o colégio, antigamente só Deus sabe como ia, e a senhora faz, né, executa essa lei maravilhosa. Eu falo como uma pessoa até, pai também de um adolescente. Fala um pouco dessa lei, que eu acredito que de várias leis que a senhora faz, que a senhora fez e vai fazer muito mais, que a senhora estava mostrando, essa é aquela que mexe exatamente com autoestima. Fala um pouco dessa lei para a gente, vereadora. Essa lei, quando esse assunto eu comecei a abordar e eu vi, que eu comecei a pesquisar, quando eu apresentei o projeto, levantou essa discussão em Brasília. E era um projeto que eu já tinha em mente, mas eu precisava ouvir quais eram as reais necessidades, o que era que isso ocasionava. Então, a evasão escolar, nesse período, começou a fazer com que os diretores da escola via que algumas meninas chegavam a um determinado mês, assim, algumas datas que elas deixavam de ir. E muitas delas eles tinham vergonha de falar por qual motivo, né? Porque um pai de família, uma mãe que não tem condição, não tem nem o que comer, e ter que desembolsar 3 filhos, cada um adolescente usasse 2 pacotes por mês, seriam 6 pacotes de absorvente. Quanto é um pacote, né? Hoje? Doutora, mais ou o menos? Mais em conta, vocês que deve aqui ser... estão por trás das câmeras das mulheres, qual a média hoje no pacote? Os 30 reais? 3 reais? 3 reais. Ave Maria. E era assim um assunto que... 18 reais no caso, né? Isso, mas pasmem vocês. A gente ouviu testemunhos assim, de que algumas adolescentes, e a gente sabe que a questão do uso do absorvente é uma questão de saúde pública, e algumas meninas relatavam que muitas vezes tinham que cortar panos e reaproveitar. E de uma certa forma, às vezes a gente não sabe como era lavado, como era, e eles eram reutilizados, né? E até o ponto de algumas meninas
relatarem, eu já ouvi, foi o maior absurdo que eu já ouvi, de pegar sabugo. Aquele sabugo que o povo antigamente do interior dizia que era para arear a panela. E já chegou a fazer uso disso aí. Caramba, meu Deus A do gente céu. achava que era uma coisa. E quando eu levantei esse assunto na Câmara, enfim, esse assunto bombou na cidade, né? E as adolescentes e as meninas, e olhem, tinha meninas que receberam o absorvente e elas nem sabiam como usava. E eu lembro que quando se tornou lei, o prefeito de Maceió fez uma escola, o lançamento desse projeto numa escola com distribuições de absorvente. E antes disso, do lançamento, eu comecei a conversar com algumas meninas. Era engraçado, porque elas não tinham nem coragem de falar. E teve Vergonha, uma... né? Aquela vergonha. coisa E teve travada. uma que disse, ô tia, eu vou ganhar, mas eu não sei como usar isso aí. E eu olhava, você nunca viu, vocês nunca usaram? Não. Mas como é que vocês fazem? Ah, minha mãe corta os pedacinhos de pano, a minha mãe faz isso, a gente às vezes usa o papel higiênico da escola quando tem... Enfim, são relatos delas próprias, né? E de diretoras de escola que passava para a gente. Antes disso, eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa abordagem e eu disse, não, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que fazer essa mudança. E pode ter certeza, era engraçado que no dia do lançamento elas faziam questão de tirar a foto com o absorvente, o pacote do absorvente. Aí eu falava, eu conversava, desmistificava, mas não só ele como um brinde ou como um objeto, mas pela real necessidade de questão de higiene pessoal, de saúde pública, do que o mau uso de qualquer outro tipo de material podia trazer um dano sério à sua saúde. Enfim, foi maravilhoso. E assim, eu saí de lá com muita experiência e saí feliz porque eu pude ajudar e amenizar a situação dessas meninas. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda aqui. Leve o nosso abraço a todo o seu gabinete, a todos que fazem realmente com que esses projetos se tornem realidade. Quero agradecer a Amanda, sua assessora de comunicação. Muito obrigado. Graças a Amanda, a senhora veio aqui bater um papo com a gente. E digo sempre para todos que passam por aqui, faça sempre dessa cadeira a sua verdadeira tribuna e o seu verdadeiro espaço. Eu que agradeço participar. Vocês não sabem o prazer, né? E que vocês fazem com que a gente possa ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, para que esse alcance, porque eu sei que o seu programa tem um alcance bom, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho. O tempo é pouco, mas é o suficiente para que a gente possa pelo menos falar um pouquinho do nosso trabalho, da pessoa, quem é essa pessoa que vem aqui. E eu só tenho que agradecer, coisa né? boa. Vamos E brindar. parabenizar. Brindamos no começo, vamos brindar no final, não é isso? E lembrando, pessoal de casa, @vereadora, não é isso? @ver.Silvana Barbosa, vai lá, vamos tomar aqui. Aqui é o drink, no caso o brinde da Neto Alto de Black Beef. Eu quero mandar um abraço também a todos que fazem de Black Beef. Pessoal, é isso aí. Lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça igual a vereadora Silvana Barbosa, vai na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção do Nordeste que transforma, não tenho dúvida, o seu sonho em realidade. Lembrando também, empresário que está, nós falamos agora, né, a rainha que a senhora falou? Dos ambulantes. Você que é ambulante, que quer se tornar um grande empreendedor, eu tenho uma dica boa, o programa Neto Alto vai lhe dar o caminho das pedras. Procura o Sebrae. Nós temos o Sebrae hoje para ofertar para você o que há de melhor, para que você pegue a sua empresa, venha para a cabeceira da pista e faça ela decolar. Se você ainda não procurou o Sebrae, aí está embaixo o telefone do Sebrae, as redes sociais, @Sebrae Alagoas. Procura um consultor do Sebrae, você vai estar muito bem, eu não tenho dúvida disso. Sebrae, a ferramenta necessária para o empreendedor alagoano. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje. Na certeza, não tenho dúvida de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana, tchau, valeu!